Vamos lá, pessoal. Finalmente tivemos um probleminha aqui, um pouquinho de problemas de usuário, inclusive aqui, foi uma confusão, travou e voltamos e tal, mas a gente vai começar a nossa live, né? Já está o pessoal entrando aqui, a Leandra, a Juliana, todo mundo entrando aqui, vamos começando esquentando, com perdão do atraso. A culpa foi completamente minha desse atraso, que me atrapalhei aqui nesse início. A gente daqui a pouco já vai ter também a Maria Caú entrando com a gente aí. Um monte de gente, ei, saudade desse pessoal todo, hein? Vitor, Hortência, Marina Bruno, todo mundo entrando. Pessoal, vamos conversar daqui a pouco com a Maria Caú, né, que é crítica de cinema. E me atrapalhei um pouco nesse começo, peço desculpa a todo mundo aí pelo atraso, né? Espero que nesse pequeno atraso que a gente teve aí, a gente não tenha tido uma debandada, mas pelo visto não. Eu acho que foi até bom que o pessoal deu uma relaxada. Ó, tem um monte de gente entrando aqui, o Julian, a Mariana e tal. Vamos aguardar um pouquinho aí para Maria Caú entrar, né? Deixa eu já avisar aqui para ela que a gente já está com tudo ok, para a gente poder começar, né? Nessa live agora, a gente vai conversar sobre relações entre cinema e jornalismo, né? A Maria Caú é formada em comunicação social, mas com habilitação em jornalismo pela UF, mestre e doutora em literatura comparada pela UFRJ, atua como redatora, revisora, preparadora de textos e crítica de cinema, né? Então ela tem uma vida acadêmica bastante sólida na área de crítica de cinema e tendo também uma vida profissional no trato com questões relativas à crítica de cinema e também de treinamento, né? Dá treinamentos na Globo, em outros locais também, atuou também em cursos de jornalismo, lidando com questões que envolvem a crítica de cinema, roteiro, dramaturgia. Então uma conversa que tem tudo, vai ser muito bacana. Vamos esperar um pouquinho para ela entrar aqui na nossa live, e eu vou contando para vocês o verdadeiro motivo desse atraso, né? Eu acho que eu posso contar esse segredo aqui para vocês. Eu acho até que é bom para que a gente compreenda um pouco as agruras desse mundo de transmissões ao vivo, né? Eu estava logado aqui, enfim, mas entrei no meu Instagram, entendeu? Aí comecei transmitindo, falando com um monte de gente e tal, mas na verdade eu estava logado no meu e o pessoal aqui no bastidor me avisando, desesperado, entendeu? Para eu poder sair, para poder entrar, enfim. Fiz uma grande bosta. Mas que bacana, o pessoal aqui chegando e tal, Pedro Siqueira, o Ézio, Nicolas Abreu, bando de espíritos de porco do curso de jornalismo. A gente está no primeiro congresso online de jornalismo do Uniflu. A gente está com essa distância, né? A gente está com essa impossibilidade de ter aulas presenciais, mas em compensação a gente está se reinventando, sabe? A gente está se transformando. Deixa eu ver aqui, visualizar o pedido da Maria Caú para a gente. A gente está se reinventando nessa quarentena também e tem sido muito bacana, né? Tem sido estou chegando para a gente também. Estava me desculpando. Já me ouve, Maria Caú? Oi, tô te ouvindo sim. Estava aqui me desculpando com o pessoal, né, da bobagem que eu fiz de entrar no meu perfil primeiro, para depois me embananar todo para voltar para o perfil. É uma desgraça. O pessoal do jornalismo da antiga escola só faz bobagem quando vai entrar ao vivo nas redes sociais, entendeu? Toda atrapalhada. Mas todo mundo se confunde um pouco, né, nessas coisas de live. A gente não está habituado com isso e a gente gosta de dar aula também presencial também. Muito melhor. Que saudade que eu tô. Eu não imaginava que eu ia sentir tanta saudade assim da sala de aula dos meus alunos. Muito, com certeza. Peço desculpas a você pelo atraso. Tranquilo. Naquela live paralela, aquele mundo paralelo, eu comecei te perguntando, aí eu pergunto de novo, né, como é que vai essa quarentena, né? Você estava explicando um pouco como está essa rotina sua de uma vida agitada, enfim, de uma frequência enorme a cinemas e toda, né, enfim, uma rotina de cursos, de treinamentos, de pesquisa acadêmica, essa coisa toda. Eu já fiz aqui para o pessoal, antes de você entrar agora, uma apresentação sua, né, da sua formação acadêmica, da sua área profissional também,
né? Mas eu queria que você começasse um pouco recontando para a gente, pelo menos recontando para mim, e contando para todo mundo assim, como é que está esse momento para você de quarentena, fora das salas de cinema, fora do convívio com os colegas, como é que está? Pois é, eu estava falando lá no seu perfil. Primeiro foi até bom a gente recomeçar, porque eu queria agradecer muito a vocês, ao curso de jornalismo aí do Centro Universitário Fluminense, a você, Vitor, ao Vitor Hugo Beringer, que é meu amigão e tal, que fez essa ponte entre a gente. Super bacana estar falando com vocês. Então, eu acho que a quarentena tá difícil para todo mundo, né? Assim, em diferentes graus, mas eu acho que para pessoas muito sociáveis, ela está apresentando um desafio diferente, assim. E como eu estava falando para você, eu sempre tive muito conforto emocional no cinema. Acho que é por isso que eu sou crítica de cinema, por isso que eu fui fazer cinema. Na verdade, você falou agora, acho que do seu perfil pessoal você tinha falado certo, mas você falou que eu tenho habilitação em jornalismo. Na verdade, não, em cinema. É até bom para mostrar que... Comunicação é habilitação em cinema? Isso, na UF. Então, assim, eu sempre tive o cinema como o meu refúgio emocional. Então, em momentos que eu estava muito mal, eu ia ao cinema, sozinha. E é muito difícil estar num momento de grande estresse e não poder fazer isso. Eu estava falando para você que eu contabilizei que ano passado eu fui a 84 sessões de cinema. Isso porque eu trabalho muito. E isso é um número considerado bem pequeno para crítico. Crítico tem essa coisa de competição, né? Quem viu mais filmes, eu acho uma bobagem, mas assim, não é um número altíssimo para críticos, não é mesmo. E aí você sai de... Eu sei que quando eu soube que tudo ia fechar, eu corri para o cinema para assistir o filme do Ken Loach, que eu não tinha visto ainda, levei álcool gel, limpei a minha cadeira e assisti, porque eu falei, eu não sei quando que eu vou poder ver filme de novo. E foi maravilhoso, porque eu pelo menos me despedi, mas eu sinto muita falta, muita falta. E como é que tá a sua quarentena? Fala aí. Pois é, além de estar me atrapalhando com transmissões ao vivo, né, eu tenho trabalhado muito mais também, né, a gente tem produzido muita coisa, mas tem lado bom, né, o lado da seu lado bom também. Maria Caú, assim, vou começar conversando. O tema central do nosso encontro aqui é essa interseção ali entre cinema e jornalismo. A gente meio que induziu um pouco esse tema, dado o público, a gente está no curso de jornalismo, né? O pessoal, a moçada toda, quase toda é aluna ou ex-aluna do jornalismo aqui do Uniflu, né? Mas a gente tem muito interesse também em conversar com você, conhecer também o teu trabalho e a tua área de pesquisa. No teu doutorado, você pesquisou, tanto no doutorado quanto no mestrado, pesquisou Woody Allen, né? A tua tese de mestrado tem como título Náufragos no Mundo, os escritores e o processo literário no cinema de Woody Allen, né? A sua dissertação de mestrado é Olhar o Mar, Woody Allen, Philip Roth, a exigência da morte, né? Então, assim, a gente queria conhecer um pouco mais da sua vida acadêmica, né? Que temas são esses, quais foram esses objetos, para depois a gente entrar um pouco mais especificamente nessas interseções possíveis entre o cinema e o jornalismo. Olha, eu me formei em cinema na UF e aí eu fiz mestrado, né, em comunicação com habilitação em cinema. E aí eu fui fazer mestrado e doutorado em letras na literatura comparada da UFRJ. E eu estudei sempre interrelações entre cinema e literatura. E é até polêmico dizer, mas eu estudei no mestrado e doutorado Woody Allen. Ser feminista e estudar Woody Allen. Essas coisas que as pessoas acham impossível, eu acho super possível. E aí no mestrado eu fiz uma análise comparativa com a obra do Philip Roth, que é um romancista americano, né? Pegando pelo viés da morte nas obras dele. As pessoas comparam eles por outros viés, a coisa do judaísmo e tal, mas eu peguei essa coisa da morte, que é muito forte na obra do Woody Allen, né? Enfim, com essa ligação toda com Bergman e tudo. E aí, quando eu fui para o doutorado, eu radicalizei. Eu estudei a literatura, cinema e literatura, mas a literatura dentro do cinema, os personagens escritores e como que o Woody Allen representa o processo literário desses personagens. E aí, alguém escreveu aí, o Woody Allen é complicado.
Woody Allen é complicado e parece simples, mas é complicado. E é isso que eu acho fascinante. Ele funciona em duas camadas. Uma camada que é uma coisa que parece totalmente effortless, sabe? Aquela narrativa que a pessoa pode ver, pode se divertir, mas tem uma outra coisa muito mais profunda ali que você pode ver, muito sofisticado. E foi isso que eu estudei. Basicamente, as minhas pesquisas são nessa área de cinema e literatura. Você falou dessa controvérsia toda que envolve a figura, a pessoa, né, da trajetória dele. Eu fico imaginando, porque até você pegar o teu período de mestrado e até mais recentemente no caso do doutorado, essa polêmica toda em torno dele estava bastante evidente ainda, né? E como que você conseguiu separar uma coisa da outra? Ou se é que você não separou, isso faz parte também. Como que você vê essa coisa da figura, né, e da sua obra? Olha, eu já dei várias entrevistas sobre isso, porque as pessoas sempre acham muito louco uma mulher feminista estudando a obra do Woody Allen. É um autor que eu adoro desde sempre, assim. E eu comecei a estudar ele bem antes da polêmica voltar. Eu comecei a estudar seriamente, eu gosto dele desde sempre. É o meu cineasta favorito, mas eu comecei a estudar em 2009, mais ou menos. E aí a polêmica veio e é aquela coisa. Eu acho que as pessoas têm o direito de responder individualmente se elas querem boicotar um artista. Mas eu acho que, para mim, não só como crítica de cinema, mas é uma opinião pessoal, eu não boicoto artistas pela vida pessoal deles. Sem entrar no mérito se o Woody Allen é culpado ou não é culpado, independente disso, eu não boicoto obras por quem as pessoas eram moralmente na vida delas. Porque se você fizer isso, primeiro que o cinema é uma arte que não é uma arte individual. Não estamos falando de pintura, romance, a gente está falando de uma arte coletiva. Então, quem a gente boicota? A gente boicota o autor, a gente boicota o diretor, a gente boicota o roteirista, a gente boicota, eventualmente, o iluminador, sabe? Quem a gente boicota? E eu acho complicado traçar isso. E qual que é o limite? A gente boicota quem matou alguém, quem estuprou alguém, ou a gente boicota também quem fez um comentário eventualmente racista e se arrependeu? Porque aí a gente entra num fascismo que as pessoas não podem também mudar, elas não podem se arrepender de nada, elas têm que ser moralmente perfeitas. E aí também se acaba boicotando quem é pego por alguma coisa. Porque como é que você sabe a vida de todo mundo? Como é que você sabe quem é você, grande juiz da moral? Eu acho que essas coisas têm uma necessidade de ser um juiz da moral, que é uma posição na qual eu não quero me colocar. Então eu escolho pessoalmente não assistir filmes que têm um claro discurso de ódio, então eu não passo o Leni Riefenstahl nas minhas aulas de cinema, porque eu acho que é completamente diferente mostrar um filme nazista. Eu não assisto mais o Triunfo, como é que é? O Nascimento de uma Nação. Estou até esquecendo o nome desse filme, graças a Deus. E eu evito ver filmes em que o abuso foi parte do processo do filme, tipo Os Pássaros, que é um grande clássico, eu adoro, cai em contradição, mas a Tippi Hedren quase ficou cega fazendo filme, por causa dos abusos do Hitchcock. Aliás, o cinema clássico que a gente conhece é todo abuso, né? Então, se a gente for boicotar essas pessoas, a gente vai ter que boicotar o cinema clássico inteiro. Então, eu escolho dessa forma. Eu, por exemplo, até em casos mais extremos, eu, por exemplo, continuo assistindo Polanski. E é um caso extremo, totalmente, porque é um crime comprovado, é uma série de outras coisas, não tem nada a ver com o caso do Woody Allen, que é um caso em debate, enfim. Mas é a forma como eu coloco sobre a questão. Bacana. Maria, Caú, assim, você falou um pouco também, né, paralelo a isso, assim, sobre a sua atividade em coletivos feministas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que atividades são essas, quais são esses coletivos, como é que você trabalha com isso em paralelo à tua atividade acadêmica e profissional, e também da sua atividade profissional, não só acadêmica, né? A parte do ensino, a parte dos treinamentos, os cursos que você dá, o que você tem feito? Olha, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, mas assim, basicamente eu sou crítica de cinema, eu sou uma das editoras do site críticos.com.br, que é um site bem antigo, já de 2002, é um dos pioneiros nessa coisa da crítica de cinema
na internet, né? Que o editor-chefe é o Marcelo Janot. E eu também sou pesquisadora, né? E pesquisadora tanto academicamente quanto pesquisadora de audiovisual mesmo, temas e tal. E aí eu escrevo como crítica de cinema, e eu também dou aulas de cinema. Agora eu parei com isso tudo porque eu estou trabalhando muito na Globo, mas eu fazia, até ano passado, eu jogava todos esses pratinhos. Eu dei aula na escola Sesc de ensino médio lá no Rio, e eu dei aula de crítica de cinema, e eu dei aula de oficina de cinema, que era uma aula que o Vitor, o House, posso chamar de House? O Vitor daria bem melhor do que eu. Prefere assim. Porque, acabo de entrar aqui agora. Porque eu não sou muito boa com coisas práticas, mas eu consegui, foi super divertido. E eu já dei aula também na pós-graduação em roteiro da UVA. Então eu faço uma série de coisas assim. Atualmente eu trabalho como especialista em conteúdo na Globo, então é um trabalho que me ocupa bastante tempo, então eu só dou aulas e palestras mais eventualmente. Mas eu adoro debater filmes em diferentes lugares, já debati em muitos lugares. E é isso. Um pouquinho roteirista, uma série de coisas aí. A coisa não falei da coisa do feminismo, isso, né? Isso é verdade, coletivo. Então, a Cecília Barroso e a Samantha Brasil, é bom falar o nome delas, fundaram uns anos atrás, acho que tem uns 4 anos, um coletivo de mulheres críticas de cinema que se chama Elviras. Esse coletivo é muito importante, porque a crítica de cinema é um ambiente muito machista e muito dominado apenas pelos homens. Então, quando eu entrei de volta na crítica de cinema, eu entrei nesse coletivo e eu fiquei muito feliz de estar lá, porque uma coisa que me empurrou muito para fora da crítica de cinema, quando eu estava na faculdade, 2 coisas. Primeiro que eu acho complicado que a gente não tenha uma formação de crítica de cinema. Então, por exemplo, mesmo no curso de cinema da UF, a gente não tem uma cadeira oficial de crítica, uma cadeira obrigatória. Eventualmente, algum professor dá uma optativa de crítica, mas você não tem. E quando eu fiz cinema, eu entrei em 2002 e saí em 2006, era aquela coisa ainda cair de cinema. Eram só os meninos brancos, heterossexuais, que faziam crítica. Então, você tinha que entrar naquele ambiente, e era um ambiente inóspito para mulheres. Então, durante muito tempo, eu não escrevi. Eu guardei para mim, eu escrevi na minha cidade, aqui em Araruama, por causa disso, porque eu não conseguia entrar nesse espaço. Então, as Elviras é um coletivo muito importante que busca juntar essas mulheres, busca criar ações, busca cobrir festivais, busca indicar críticas mulheres para júris, por exemplo, porque a gente tem muito comumente Falhou um pouco o seu áudio aqui para mim, Maria Caô. Não sei se falhou para todo mundo aí. Pois acho que falhou, o pessoal está avisando aqui. A gente está um pouco sem o áudio, vamos ver se estabiliza um pouco o áudio da Maria Caô. Vocês estão me ouvindo também, pessoal? Está sem som de ninguém? O meu também, pessoal? Parou o áudio aqui, vamos ver se estabiliza um pouquinho. Problemas técnicos. Alô, som, o pessoal está falando aqui, né? Está sem som. Vamos ver o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Voltou? Eduardo, está me ouvindo? Está me ouvindo? O pessoal está me ouvindo e não está ouvindo a Maria Caô, é isso, pessoal? Ok. A gente está com um probleminha com a Maria Caô. Vou pedir, de repente, para ela sair e tentar de novo. Pedir para ela aqui, na nossa conversa paralela aqui, para ela dar uma saidinha e voltar de novo. Enquanto isso, a gente vai conversando. Pedir para o Vitor também falar com ela.
essas coisas de transmissão de live, né, pessoal? Vou te contar, é bastante bacana quando funciona tudo bem, mas quando não funciona tudo bem, a gente fica assim, né? Fica com a cara na tela. Pessoal, aqui, olha só quanta gente. Deixa eu aproveitar para dar uma olhada aqui no pessoal que está aqui. Caramba, um monte de gente me devendo nota, me devendo trabalhos, me devendo provas, gente que já foi para A3, gente que já está, reprovar, esse aqui perdeu, esse aqui já perdeu de ano, esse aqui também, mestre Horácio está aqui, olha que bacana, tanta gente. Pessoal, o que vocês têm achado do Congresso? Né? Aproveitar para interagir aqui um pouquinho. O que vocês têm achado do Congresso? Comenta aí o que vocês têm achado dessa iniciativa. O pessoal já está pedindo outro já, né? O pessoal está rindo, é sério, está devendo mesmo, devendo trabalho mesmo. A gente está nesses dias todos, né, fazendo esse congresso online de jornalismo do Uniflu. A gente teve mesas muito bacanas aqui, né, durante esse período todo, uma iniciativa do curso de jornalismo do Uniflu, que o Uniflu também está realizando alguns outros congressos em outros cursos, né. É uma atividade bastante bacana nesse período, além de muitas aulas por videoconferências, né, no meu caso trabalhando podcasts e outros conteúdos, a gente tem conseguido manter uma proximidade muito grande. Essa era uma preocupação que a coordenação, a reitoria, né, todo mundo teve logo no início. Isso foi uma avalanche assim, para todo o ensino superior, para todo mundo. Deixa eu ver se a Maria Caú aqui já pediu para entrar novamente. Vitor Van House me ajuda aí. Ainda não, né? A gente teve essa preocupação logo no início, né, de estudo, de como conciliar uma tradição que o Uniflu tem, né, de quase 60 anos de atividades presenciais, né, no caso do curso de jornalismo, pouco mais de 50 anos, é um dos cursos mais antigos do Brasil. Então é um tipo de curso que tem uma atuação presencial muito intensa, né? A gente valoriza muito esse convívio, a gente continua achando que nada substitui a sala de aula, nada substitui a relação pessoal, né? E, no entanto, a gente teve que se reinventar, né, de uma hora para outra aí, por conta dessa pandemia. Isso tomou muita gente de assalto, né, o ensino superior todo, aliás, o ensino de modo geral, né, e começamos a planejar, né, formas de enfrentar isso, né. No início foi bem complicado, né, mas eu acho que no final assim, a gente está aproveitando. No caso do curso de jornalismo, até comparado com alguns outros cursos do Uniflu, a gente teve assim, alguma vantagem pela familiaridade, tanto dos alunos quanto dos professores, né, com ferramentas de comunicação, né. Eu posso falar até pelo meu caso, né, embora eu tenha me atrapalhado aqui no início do live com a troca de perfis, né, eu comecei no meu perfil, não comecei no perfil oficial e tal, mas também, por outro lado, a gente, como tantos outros professores, já atuamos na área, então a gente já consegue ter um nível de proximidade maior. Deixa eu achar aqui o pedido da Maria Caú está soterrado aqui em milhares de comentários. Achei aqui de novo. Achei para poder autorizar, para poder chamar a Maria Caú de novo para a nossa conversa. Né? Cadê? Achei, já chamei aqui. Cadê a Maria Caú? Ah, meu Deus, perdi de novo. Ela saiu de novo, vai entrar de novo, Vitor, é isso? Oh, meu Deus. Vitor, nosso guerreirinho, que bonitinho. Vamos ver aqui. Você troca a minha nota por um balde de pipoca? Tem gente querendo roubar minha pipoca já, meu Deus. Que gente é essa, gente? Que tipo de gente que a gente convive no curso de jornalismo, meu Deus? Como é que pode esse espírito de porco assim? Vitor, vou cancelar você da faculdade. Que maravilha. Bacana. Esperar a Maria Caú de novo aqui. Deixa eu ver se ela vai entrar. Aqui, tá aqui. Isso, achei. Vamos... Raulzita, ela está entre nós. Certamente está entre nós. Já está começando. Oi! Que saga, Maria Caú. Vocês estão me ouvindo?
Agora sim, ouvindo perfeitamente. Tinha caído um pouco alto. Gente, eu fui censurada. Eu estava falando do Diário e fui censurada. Olha isso que acontece hoje em dia. Fui cancelada. Mas a gente pegou a boa parte da sua conversa, né, sobre os coletivos, né, e você já estava falando também a sua atuação na área profissional, na área acadêmica, não de pesquisa, mas acadêmica de ensino, né, no sentido do ensino, né, dos treinamentos e tal. Você falou também da sua atuação na Globo. Na Globo você faz especificamente o quê, Maria Cláudia? Eu não posso falar, senão eu tenho que te matar. Não, mentira. Não. Você vai me cancelar, né? Não, eu sou especialista em conteúdo. Eu trabalho lendo alguns projetos que que a Globo está considerando desenvolver ou que estão em desenvolvimento e auxiliando nisso, assim, escrevendo sobre eles, dando um pouco de input. Eu sou de uma equipe que faz isso, do Maria, Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico. Entendi. Você tinha falado também sobre a sua atuação no Críticos.com, né, em outros sites, escrevendo sempre para sites e tal. Qual é o panorama que você faz assim da crítica atual na imprensa? Ainda existe crítica na imprensa? Ainda existe jornalismo cultural, por exemplo, que abrigue a crítica de qualidade? Ou tudo virou um jornalismo de entretenimento? Enfim, qual é a avaliação que você faz do cenário da crítica na imprensa? Então, eu acho que cada vez tem menos espaço, né? É uma coisa muito difícil e triste de falar, mas, por exemplo, eu ainda acho que, por exemplo, o bonequinho do Globo influencia muito o que as pessoas assistem ou não assistem. As pessoas filmes ainda saem de cartaz ou ficam mais tempo em cartaz porque o bonequinho do Globo estava aplaudindo em pé. Mas, cada vez mais, os textos são pequenininhos, assim. O editor-chefe do meu site, o Janot, escreve no Globo e ele escreve textos muito pequenos. E antigamente as pessoas estavam acostumadas a ler textos maiores, mais vultosos sobre os filmes. Não só, enfim, no caderno B, segundo caderno, esses cadernos que estão cada vez mais deixando de existir. Então, assim, eu, por exemplo, tenho atualmente um jornal chamado Portal, que ele circula em Copacabana, que replica algumas críticas que eu faço. Então, eu comecei impressa, engraçado isso, porque eu escrevi 5 anos num jornal local aqui de Araruama, que chamava O Principal. Escrevi muito por insistência de um jornalista que tinha aqui, amigo da minha mãe é jornalista. Eu não sou jornalista, gente, não sou especialista. Se vocês quiserem, eu chamo a minha mãe aqui para dar o input dela. E aí eu comecei a escrever nesse jornal, escrevi 5 anos e meio nesse jornal, foi a maior escola mesmo, mas cada vez mais a crítica impressa em veículos conhecidos está reduzida. A gente pode reparar, por exemplo, a grande confusão que houve recentemente na Cahiers de Cinema, assim. Eu não sei se vocês sabem, mas mês passado, toda a edição... Nossa... enfim, tem perguntas ali, depois eu vejo. Se preocupa, mas a gente vai selecionar e vai pensar para você. Tá, porque senão eu fico louca. Porque você lê e eu não estou acostumada detesto ficar me vendo, enfim. Mas eu estava falando, a Cahiers de Cinema, recentemente, que é o veículo talvez mais prestigioso de crítica ainda em atividade, né? Que está desde 1951, o primeiro editor-chefe é o André Bazin, então a Cahiers de Cinema é tudo que a gente imagina do que é um crítico de cinema, né? E a redação inteira dela se demitiu mês passado, 2 meses atrás, porque a revista tinha sido comprada por um conglomerado que tinha ligação com produtores, que queria dar à revista que é uma coisa completamente burra. Eles queriam dar à revista uma vibe um pouco mais pop. E a Cahiers de Cinema é tudo menos pop. Quem compra a Cahiers de Cinema é esse pessoal da alta cinefilia, que gosta de cinema de arte, seja lá o que isso for. Então eles queriam fazer essa transição e ainda sendo comprado por pessoas que tinham ligações com produtores, enfim, talvez ter conflitos de interesse. Com isso, toda a redação da Cahiers de Cinema se demitiu. Eu não sei o que foi feito com essa quarentena, porque acho que eles lançaram um novo número, não sei se com um novo diretor, redator-chefe,
mas cada vez mais você vê as críticas de cinema impressas minguando. Impresso quase não existe, só tem esses veículos, a Folha, tem um amigo que escreve na Folha, uma pessoa que escreve no Povo, mas cada vez com menos espaço, cada vez com reportagens muito mais reduzidas, reportagens com espaço muito menos de crítica, você até tem um espaço de reportagem, de entrevista, e cada vez mais você vê os críticos que são, na verdade, blogueiros, que são youtubers, assim. Nada contra ser youtuber, assim. Eu acho que você pode fazer crítica de qualidade no YouTube também. Mas isso é talvez 5% da crítica que você tem no YouTube. O resto não sei, vaidade, achismo, gente que só cobre filme de super-herói. Nada contra filme de super-herói a princípio também, mas assim, cada vez mais você empurra os críticos para esse lugar. Então, impresso está bem reduzido. Você tem alguns veículos de crítica escrita que são um pouco mais interessantes, mais aprofundados, mais prestigiosos. Então ainda dá para ler, mas cada vez acho que menos lidos. Lidos, a gente acaba falando, sabe, preaching for the core, sabe, de falando para nós mesmos um pouco. E isso é um pouco complicado. E às vezes a gente se surpreende quando alguma crítica específica sai desse lugar. E aí eu vejo que as pessoas estão lendo as minhas críticas porque receberam no grupo do WhatsApp. Isso eu acho bem legal, assim. Porque ainda tem gente que lê, mas cada vez menos nesses formatos mais tradicionais. Bacana. Vamos passar para as perguntas aqui do pessoal. Tá chegando um monte de pergunta mesmo. Você tá vendo subindo aí. Aí tem uma moçada lá do curso de jornalismo selecionando as perguntas que a gente vai ver aqui, né? Eu acho que acaba não dando para fazer tudo, mas vamos lá, né, dando continuidade ao nosso papo aqui. Tem a pergunta da Mariana dizendo quais são as maiores dificuldades que você enfrenta como crítica de cinema. Então, Mariana, a primeira coisa críticos de cinema não é pago. Isso vai chocar muita gente, mas assim, 90% dos críticos de cinema, mesmo os que fazem um trabalho sério e reiterado, não são pagos por esse trabalho. Você basicamente só é pago quando você escreve em veículo impresso. Eu acabei de dizer para todo mundo que isso está cada vez mais reduzido. Você é pago, às vezes, para fazer um debate, um evento específico, mas você não tem um salário regular fazendo isso, como as pessoas tinham antigamente. Como, enfim, pessoas se sustentaram, fizeram carreiras, construíram coisas dessa forma. E hoje em dia não, mesmo que, por exemplo, eu como editora do Críticos, eu não ganho nada, nem o editor-chefe ganha nada. Então a gente coloca um monte de trabalho e a gente não ganha nada. O máximo que você ganha é uma permutinha. Assim, você cobra um festival sem gastar dinheiro para ir para o festival, mas eles não estão te pagando para estar lá. Eu acho que esse é o principal desafio. O que mais que é desafio? É você dar a cara a tapa, escrever a sua opinião sobre um filme que você acabou de ver, que às vezes é no calor do momento, e ainda mais sendo mulher, sofrer as pessoas, todo tipo de reação, chega até a ameaça de morte em alguns casos, é um negócio muito maluco essa coisa da internet, todo tipo de comentário machista, desqualificando tudo que você fala, de homens, às vezes, que não fizeram uma graduação em cinema e eles acham que eles sabem mais do que eu sobre se o Clint Eastwood é machista ou não. Esses são os principais desafios, assim, para mim, pessoalmente. Tem gente que acha bem complicado começar a escrever na velocidade que você precisa escrever. Eu estou um pouco mais habituada já, eu não acho tão difícil. Tem um lado excitante, assim, de fazer isso. Então, é legal, eu gosto. O Vitor, nosso amigo comum, comenta aqui sua crítica a Bacurau, né, que segundo ele, você chamou de faroeste tecnológico, né? Ele pergunta se você acha que o cinema nacional tem poucos filmes do gênero faroeste tecnológico ou do gênero Bacurau. Filme de faroeste tecnológico, eu acho que realmente no cinema nacional, não sei, branco sai, preto fica, tem um climazinho, talvez. Eu acho que sim, eu acho que o Brasil tem pouco filme de gênero. Como qualquer lugar que não tem uma indústria cinematográfica estabelecida, você não tem muito filme de gênero.
até pouquíssimo tempo atrás, você não via filme brasileiro de terror estreando no cinema. Tinha sido Zé do Caixão lá atrás, Mojica gênio, e tinha tido um gap gigantesco. Hoje em dia você tem algumas coisas aí, As Boas Maneiras, o filme da Anitta, Mate-me por favor, umas outras coisas, né? Morto Não Fala. Então, assim, qualquer gênero, ficção científica, ou faroeste, ou esse tipo de cinema de terror, de horror, vai ter muito menos espaço em um lugar que não tem uma indústria consolidada. Mas eu acho genial de Bacurau é isso, como ele joga todas essas... É um faroeste tecnológico, eu acho, assim, é o jeito como eu vejo o filme. E ele joga vários gêneros num grande balaio, várias referências. Ele tem referências, assim, de lugares completamente diferentes. Você fala, não dá pra misturar isso que não vai ficar legal. E dá certo, assim. É um filme que eu acho extremamente bem sucedido. Eu já vi 3 vezes. E eu não digo que ele cresce quando você reassiste, porque eu já acho que ele já era gigante no início. Então, é isso. Bacana. Tem uma pergunta aqui da Marina, perguntando: essas críticas foram engolidas pelos youtubers? Você acredita que essas resenhas influenciam todo tipo de público? Ou seja, a crítica de cinema foi engolida pelos youtubers e você acha que essas resenhas, né, dos youtubers influenciam todo tipo de público? Se os youtubers influenciam as pessoas, eu acho que sim, né? Inclusive o nome que se dá a esse pessoal é influenciadores, né? Influencer. Eles tentam influenciar, eles têm, e aí eu acho que é um grande problema desse tipo de crítica, que é tentar convencer as pessoas de alguma coisa. Eu, quando dou aula de crítica, e eu, no meu próprio ofício como crítica, eu não tenho vontade, eu não escrevo críticas para convencer ninguém de nada. Eu escrevo críticas para entrar num diálogo, num debate, para apontar coisas que eu acho interessantes sobre um determinado filme, para ouvir também de volta o que as pessoas acham da minha visão, para me expressar e tal. Eu não escrevo para convencer uma pessoa de que um filme é ruim, ou eu não tenho essa vontade. E eu acho que, claro, os influenciadores dos youtubers têm muito. E eu acho que como eles às vezes ficam, na maioria das vezes, ficam num superficial muito forte, ele só tem isso, que é convencer, é falar o que achou do filme. Eu sempre falo para meus alunos, crítica não é basicamente dizer, ai, gostei, ai, detestei, ai, podia ser assim, se seria melhor. Então, e como eles são seguidos por muita gente, eles acabam convencendo essas pessoas, sim. Mas outras não, enfim. Isso, eu acho bacana. Que tem um lá... Sim, seria até bacana. Você falou que o crítico não só opina a partir de gosto subjetivo, pessoal e tal. Talvez fosse até bacana se você explicasse, Maria Caú, para o pessoal que está assistindo, o que realmente um crítico leva em conta quando está fazendo a sua crítica, né? O que são as categorias que ele analisa, qual é a materialidade que ele dá a uma obra cinematográfica para levar isso em consideração, porque às vezes isso pode ser realmente alguma coisa que foge a muita gente, né? Que realmente acha que o crítico vai lá e fala gostei, não gostei, enfim. Mas o que é, sob o ponto de vista técnico, né, o olhar do crítico com relação à obra? Eu acho que o crítico é alguém que está constantemente treinando o seu olhar e consciente de que o seu olhar está encarnado num corpo, então eu não posso perder de vista, como a crítica perdeu durante muito tempo. Eu sou totalmente idôneo, eu saio de mim mesmo, eu falo do ponto de vista totalmente não influenciado por nada. Não, eu acho que a crítica mais contemporânea é isso. Eu sou uma mulher branca e eu falo do ponto de vista de uma mulher branca, mas tentando treinar o meu olhar para todo tipo de cinematografia, todo tipo de coisa, tendo uma bagagem. Eu acho que é importante ter uma bagagem não só em cinema, mas uma bagagem cultural grande para fazer crítica. Eu acho importante. E eu acho que o crítico é um cara que estabelece um diálogo. Ele está ali entre os realizadores e os públicos, não ensinando a ver filmes, mas apontando coisas. Eu vejo que o meu trabalho é mais interessante quando, às vezes, eu pego um filme que ninguém ia falar sobre ele e eu jogo ele na roda de conversa. E aí as pessoas estão começando a falar sobre aquele filme. Não tem a pretensão de ser o Bazan, né, que trouxe lá o Orson Welles, que estava esquecido, o Cidadão Kane, que ninguém
gostava e falou, olha, isso é brilhante. E as pessoas falaram, será que é brilhante? Mas é um pouco esse papel de articulador, assim, de falar para os realizadores e de falar para o público e de estabelecer um diálogo. Quando a gente media um debate numa sessão, por exemplo, a gente está bem no nosso lugar, assim. E é isso. Claro que eu dou a minha opinião, o meu ponto de vista sobre um filme, mas não é simplesmente gostei, não gostei. Que tipo de referências eu vejo ali? O que aquele filme me fala como projeto estético e narrativo? Se for um projeto narrativo, pode não ser. Então, eu acho que é um pouco por aí. Bacana. Tem uma pergunta aqui da Eduarda. Ela diz assim, Maria, quais as principais mudanças que ocorrerão no cinema pós-Covid-19, do seu ponto de vista? Que marcas você acha que esse momento vai deixar para o cinema? Olha, a gente sabe que todas as grandes tragédias marcaram muito todo o entretenimento. E tudo mudou depois delas. Então, tipo, você para pensar que foi o final da guerra que precipitou o neorrealismo italiano, né? Uma Itália fraturada e as pessoas querem falar sobre essas fraturas. Por outro lado, nos Estados Unidos, o fim da guerra criou o retorno de grandes filmes enormes, épicos, e para as pessoas, porque, enfim, quando acaba a guerra, as pessoas passam a ir menos ao cinema nos Estados Unidos, estranhamente, porque tem o baby boom, as pessoas se mudam para os subúrbios, mil coisas acontecem. Então, para chamar atenção e depois concorrer até com a televisão, você cria esses cineramas, os formatos enormes. Então, eu tenho pensado muito, até porque o meu trabalho depende de pensar nisso, o que vai acontecer com o cinema. Eu sei o que já está acontecendo. Por exemplo, os drive-ins voltaram nos Estados Unidos. Então, um formato de exibição que era considerado morto, acabado, não sei se todo mundo aí, o pessoal é muito jovem, talvez não saiba o que é drive-in. Você vai com seu carro, para numa espécie de grande estacionamento. Eu nunca fui, tá? Isso não é nem da minha época, eu tô falando. E tem uma tela gigantesca, ou botam uma caixa de som no seu carro, ou você tem uma frequência do rádio que você ouve o som do filme, e você vê o filme. As pessoas usavam muito para ir namorar, nos anos 70 e tal. Só que isso se tornou a maneira mais segura de ir ao cinema no Covid-19. Então, os Estados Unidos está vendo um retorno de drive-in, porque dá para você ir com seu carro e assistir um filme, e ter uma sensação de cinema. No Brasil, só tem drive-in ainda em Brasília. Eu não sei se está aberto, se não está. Então, isso é uma mudança que a gente está parando para pensar que acontece já. Eu acho que, para mim, o Covid já mostrou que a experiência do cinema é muito única e que o cinema não vai acabar. A sala de cinema em si. Porque a falta que o cinema faz para quem... A gente está ávido para ir ao cinema de novo. A gente nunca valorizou tanto ir ao cinema, ir à sala de cinema. Então, eu acho que decretou de maneira assim, peremptória que a sala de cinema não vai acabar. Ela pode se transformar, mas ela não vai acabar. A gente não está satisfeito em ficar nessa coisa apenas em casa, cada um na sua telinha, vendo as coisas. A gente quer essa experiência social do cinema. Agora, o que vai acontecer em termos de formatos? Eu acho que vai ter um bando de filmes sobre o Covid, né? Um bando de filmes sobre isolamento, comédia romântica com o casal que estava quase se separando e aí fica preso no Covid, aí descobre que se ama novamente. E eu acho que vai ter um bando de filme escapista. E, em geral, vai por esses dois lados. Assim. Vamos ver. Bacana. Temos várias perguntas aqui. Eu não sei se vai dar tempo para tudo, né? Vou tentar fazer mais algumas aqui. Né? A gente tem mais um pouquinho de tempo ainda. Deixa eu ver aqui. Pergunta do Ézio. Maria Caú, você pode falar um pouco da evolução do cinema nacional dos anos 70 e 80 para os dias atuais? Essa evolução influenciou no conteúdo dos filmes? Pedindo um paralelo aí entre o cinema dos anos 70 e 80 no Brasil e o cinema atual. Isso em quantos minutos? Olha, faz isso em um minuto. Algumas décadas. Olha só, eu acho difícil falar em evolução do cinema brasileiro, porque a gente sabe que o cinema brasileiro teve várias tentativas de ser soterrado, né? Tentativas institucionais, pesadas, como, enfim, então a gente está falando de um cinema que
a retomada do cinema brasileiro é Carlota Joaquina, 94. Então, seria ruim eu falar que o cinema brasileiro evoluiu, porque, na verdade, o cinema brasileiro tentou sobreviver, né? Após ser muito popular, lá nos anos 50, 60, Cinédia, As Chanchadas. Imagina, o Ébrio é um filme dirigido por uma mulher de 1946 que teve uma carambada de espectadores. Então, eu acho que é muito difícil comparar, assim, usar esses termos como evolução e tal. Eu acho que o cinema brasileiro estava agora, após essas tentativas reiteradas do governo fascista, que a gente tem, de modo geral, em várias instituições, na minha opinião, de acabar com a cultura, de destruir a cultura. Antes disso, a gente estava num momento que o cinema brasileiro estava florescendo muito, assim. Era um cinema brasileiro muito fervilhante. O Bacurau foi a capa da Cahiers de Cinema, assim, logo antes dela ser, enquanto ela ainda era a grande revista. Eles fizeram uma longa reportagem sobre o cinema brasileiro. Então, eu acho que era um momento muito prolífico, muito bom, com muitos cineastas diferentes, com cinema de gênero chegando, com filmes tendo uma quantidade expressiva de espectadores. Tantos filmes que eu valorizo mais, assim, Bacurau, quanto filme... Você vai ver um blockbuster, ok, mas Minha Mãe é uma peça 3... teve, se eu não me engano, ela se tornou a maior bilheteria de todos os tempos, a segunda maior bilheteria brasileira de todos os tempos, um pouco antes agora do Covid. Ela ainda ia fazer ali. Eu sempre acho, vai ver um blockbuster que seja um blockbuster nacional que está empregando pessoas no Brasil. Tem isso também, né? Agora, eu acho que a gente precisa de uns mecanismos protecionistas para as pessoas sobreviverem nesse momento. E antes já precisávamos, porque essa coisa de ocupação predatória de sala de cinema, 70% das salas com Vingadores, é erradíssimo. Em cinema nenhum do mundo que tem um sistema protecionista isso acontece. Então não adianta a gente querer que o cinema brasileiro floresça se a gente não dá a ele condições para isso, entendeu? E o governo que a gente tem agora não dá, e não tem um programa sério agora de fazer o que fazer com essa indústria que parou para que ela continue se desenvolvendo, como a gente já tem na França, como a gente já tem em vários países da Europa, como a gente já tem nos Estados Unidos pontualmente em vários lugares, apesar de não terem essas ações de Estado muito... para que o cinema não pare, porque como essas pessoas estão sobrevivendo? E tem uma pergunta aqui da nossa coordenadora, Simone Barreto, que eu juro que eu não combinei com ela, porque tem tudo a ver com a disciplina aqui que eu trabalho de representações de jornalismo no cinema, mas ela pergunta qual o filme que melhor retrata a profissão de jornalista e por quê. Você se recorda de algum filme que você poderia, por exemplo, indicar? Então, Vitor, olha só, olha que coincidência, e eu juro que foi total coincidência. Nessa quarentena, eu estou vendo uns filmes clássicos que eu tenho umas lacunas, porque eu também acho que o crítico... tem aqueles críticos que dizem eu vi tudo, eu sei tudo. Eu acho uma maluquice isso, né? Porque obviamente que o cara não viu tudo. Então ele tá mentindo pra você. Por que ele tá mentindo pra você? Eu, pelo menos, deixo consciente das minhas lacunas. Então eu tinha uma grande lacuna, que é um filme do Billy Wilder que eu nunca tinha visto, que é A Montanha dos Sete Abutres. E eu vi essa semana. E eu tenho que conversar com o Vitor sobre esse filme. Porque essa coisa da representação do jornalismo, então assim, eu acho que é a melhor representação do jornalismo marrom que eu já vi, assim. Ou uma das. Que, para quem não viu, é um filme do Billy Wilder dos anos 50, com Kirk Douglas, em que ele é um jornalista que... Existe um evento que acontece no filme, um cara cai numa mina. É interessante que o filme é até meio premonitório, sabe? Essas coisas que passaram a estar na pauta hoje em dia, né? As pessoas caem na mina, como tira a pessoa da mina. E ele vai manipulando a situação para o cara ficar mais tempo na mina, em vez de prezar pelas boas condições de vida do cara, para ele escrever e ficar rico, escrevendo aquela história. Ele escreve uma história melodramática, não conta como a mulher não conta como o cara realmente não conta nada, coloca uns espíritos, uma coisa racista, que são os índios, não sei o que lá. Então é uma grande representação do jornalismo no lado ruim, assim. Eu acho que o jornalismo como uma profissão interessante, como uma coisa mais assim, o lado bom do jornalismo, eu acho que tem
uma série de outros filmes e que são mais ligados ao jornalismo investigativo. O que eu acho meio maluco, né? Porque cria a gente é muito cooptado pelo cinema, essas ideias que o cinema tem na profissão, qualquer profissão. O médico está sempre salvando alguém, a pessoa está morrendo e o médico salva. O jornalista é sempre o jornalista investigativo, que descobre um esquema de corrupção, todos os homens do presidente, descobre uma grande trama institucional, arriscando a própria vida. Então, eu acho que é engraçada essa visão do jornalista. E, por exemplo, o Woody Allen, puxando a sardinha, ele faz isso em Scoop, né? O jornalista do crime, não sei o que lá. Mas tem os outros personagens jornalistas que estão mais dentro do real. Por exemplo, no Celebridades é um jornalista que está ali em vários lugares. Eu acho que eu também... 8,5, o personagem do Marcello é jornalista, não é? Ele é um cara que está... Então, eu acho... Não é jornalista? Eu acho que não, La Dolce Vita, que ele tá ele passa em várias situações, ele não é jornalista? Mais ou menos, né? Não que tivesse essa formatação do jornalismo atual, mas essa figura que plana, né? Que vive como planeta. Eu gosto dessa visão do jornalista, que tem em alguns filmes. Tem, acho que no Celebridades, do Woody Allen. Talvez não na Dolce Vita, não lembro se ele é exatamente jornalista, mas tem tempo que eu não reassisto. Mas essa questão do jornalista como um flaner também, alguém que está em várias situações. E eu acho que essa é uma visão um pouco mais real do que o jornalista faz. Ele se desloca, ele observa, mas ele também é modificado por essas situações, né? Ele também é uma pessoa. Então, eu acho que, assim, esses são os filmes que me vêm à cabeça agora. Você sabe mais do que eu. Bacana. Você vê que coincidência, assim, ao quadrado, porque a gente, nessa disciplina, o pessoal está assistindo filmes agora, e o próximo é A Montanha de Sete Abutres, já está programado para o pessoal, né? O bacana é que o Billy Wilder era jornalista. É maravilhoso. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Olha aí, ó. Dica da crítica aí. A gente está estourando o tempo aqui, Maria Cauã. Eu queria pedir que você fizesse, assim, sabe, suas considerações finais, porque a gente tem uma limitação do Instagram, que ele derruba mesmo a gente quando começa a passar muito tempo da live. Infelizmente, a gente teve probleminhas ali, mas eu acho que o papo foi muito bacana. Ainda tem trocentas perguntas. Deixa eu ver se dá para mais umazinha aqui, antes que a gente caia, que seja cancelado definitivamente aqui. O Vitor pergunta: o que você viu de bacana na Mostra de Cinema de Tiradentes? Esse ano o que eu mais gosto é um filme chamado... São dois filmes, um chamado Cadê Edson? E um que é sobre ocupações, o movimento de... Eu cobri a Mostra de Tiradentes, então eu escrevi sobre esses filmes, dá pra ir lá e achar. E um que chama Cabeça de Negro, que é um filme feito nesse edital de cinema afirmativo negro, de um diretor estreante, que é um filme muito forte. E eu escrevi sobre ele, sendo bem rapidinho, eu escrevi sobre eles, tem no Críticos, você acha na minha cobertura da Mostra de Tiradentes. Esses são os que eu mais gosto. Que nunca são os que ganham lá. Maria Cauã, eu queria pedir que você fizesse suas considerações finais, assim, que você resume do papo, o que você dá de dica final para o pessoal que pode ir, por exemplo, para a área de jornalismo cultural, né, ou mesmo de crítica de cinema. O que você tem para conversar, assim, de mensagem final para essa moçada de jornalismo que tem interesse nessa área? Então, eu queria agradecer. Eu adoraria poder responder a todas as perguntas. Eu adoro responder pergunta. Mais do que falar. Se eu pudesse, eu juro que eu ficaria. Se não derrubasse a gente, eu ficaria, se eu não fosse ser cancelada. Mas o que eu tenho a dizer eu conheço muitos críticos de cinema que são jornalistas. E o jornalismo cultural é uma coisa que a gente precisa voltar para ele, para o lugar onde ele está. A minha mãe faz jornalismo cultural aqui, né, de família. Ela cobre os eventos culturais aqui da cidade de Araruama. Então, e ela fez durante muitos anos, ela trabalhou num jornal chamado 7 Dias, de Niterói, em que ela fez entrevistas de Cartola, Clara Nunes, Mário Lago. Minha mãe tem uma... Então, assim, eu estou muito imbuída pelo jornalismo cultural, eu gosto muito. Agora, é isso, é um meio que cada vez mais está difícil das pessoas serem bem pagas ou terem um lugar interessante, conseguirem... Mas eu acho que é um papel importante, entendeu? A gente pensa sempre no jornalismo investigativo como fazendo um papel importante, que vai mostrar um esquema, que vai derrubar um presidente, e é real, isso acontece. Mas é muito mais raro, né? Você conseguir meter a mão num Snowden, numa coisa.
E aí tem que pensar nesse trabalho de formiguinha do jornalismo cultural e de como isso é importante para a sociedade. Talvez se a gente tivesse um trabalho mais reiterado, a gente conseguisse consolidar mais as instituições, enfim, os veículos de jornalismo cultural, a gente não tivesse na situação política em que a gente está, com o desprezo da cultura como a gente está. Então é isso. Me leiam, críticos.com.br, e leiam outros veículos da crítica, deem uma pesquisadinha, procurem e entrem na conversa. É isso que eu digo. E muito obrigada. E obrigada à Uniflu, obrigada a todo mundo, obrigada à coordenadora, ao House, a você. Foi um prazer. Nossa, a gente que agradece muito, Mariela, que apesar dos atropelos todos, o papo rendeu bastante, foi ótimo. A gente agradece muito mesmo por esse papo com você, e agradecendo a você, a gente estende esse agradecimento também a todos os outros palestrantes que passaram pelo Congresso durante esses 3 dias. Foi uma experiência muito bacana, a todos os moderadores, o empenho de todos os professores da casa também, que contribuíram, né, para poder isso tudo acontecer, né? Em nome da coordenadora Simone Barreto, em nome da reitora Inês Ururaí, em nome do Uniflu, a gente agradece a todo mundo também que acompanhou, né, esses 3 dias de congresso, e olha, estamos animados para fazer bem mais outras atividades semelhantes a essa, tem outras coisas aí sendo pensadas. Então, muito obrigado mesmo a todo mundo que acompanhou, abração, até a próxima. Como sabem meus alunos que eu sempre me despeço, manifestações, protestos, piquetes, passeatas, discursos emocionados, choros convulsivos, tentativas de suicídio, pedidos de impeachment. Tchau para todo mundo, gente. Beijo e paz. Tchau. Fiquem em casa.